versículos de Jó, capítulo 1. Os que já encontraram, digam amém. Hoje eu vou tentar responder uma pergunta para vocês. Qual pergunta eu vou tentar responder com a minha pregação? Como não entrar em crise quando tudo der errado? Como não entrar em crise quando tudo der errado? Ou a gente pode usar um outro tema, né? Como não entrar em crise quando perder algo que é muito importante, perder algo que é irrecuperável. Já perdeu algo irrecuperável? É difícil, né? Já pagou uma foto, depois você falou, não era para pagar essa, irrecuperável, recuperou não, né? Irrecuperável. Às vezes dá para dar um jeito, levar para quem manja e trazer de volta, às vezes não dá. Então nós vamos falar esse tema hoje. Jó capítulo 1, versículo 21 diz assim: e disse, no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar. Fala conosco, Senhor, nesta noite, através da palavra, através do Teu doce Santo Espírito. Vem abençoar nós que estamos aqui presencialmente, como também todos que assistem. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor com bastante alegria. Como não entrar em crise quando tudo é errado? Vamos tentar falar sobre isso hoje. Lendo a história de Jó. Os primeiros capítulos de Jó, eles são fundamentais para a gente compreender o livro dele. Os primeiros capítulos de Jó, ele vai nos apresentar, vai apresentar a nós o caminho que o livro vai escrever, vai detalhar acerca de Jó, acerca da dificuldade de Jó, sofrimento, consolo, resposta de Deus, silêncio de Deus. Então os primeiros capítulos, eles são fundamentais para a nossa compreensão. A luta, a aflição, o sofrimento de Jó, ele é dividido em duas etapas. A primeira fase, a primeira provação e a segunda provação. Onde que está escrito a primeira provação de Jó? Capítulo 1. A segunda provação de Jó, onde está escrito? Capítulo 2. Por isso que eu disse que é fundamental compreender esses primeiros capítulos. A primeira provação de Jó, eu dividi em duas partes. Quais partes? A primeira parte, se você ler, ela vai detalhar os bens materiais que Jó perdeu. Os bens materiais. Jó, capítulo 1, vai falar que ele era um dos homens mais ricos do Oriente. O que a gente pode falar com isso? Que ele era um dos homens mais ricos do mundo. Se de fato a história de Jó é real, como eu acredito que possa, muito provável ser real, ele seria, por exemplo, um dos 5 homens mais ricos do mundo, um dos 4 homens mais ricos do mundo. Eu não vou falar que era o mais rico do mundo. E o texto vai dizer, de forma muito detalhada, que ele perdeu os seus bens. Não é que ele foi perdendo os seus bens, ele perdeu os seus bens. Acabou. Os animais morreram, foram roubados, os que não foram roubados morreram, as suas propriedades queimaram, o telhado da sua casa caiu, destruiu tudo.
Então a gente olha esse capítulo 1 e nós observamos como foi duro para Jó, que ele perdeu uma tacada só todos os seus bens. Ele era rico, ficou pobre, uma paulada só. Falar de perdas materiais é duro. Perder carro é difícil, irmãos. Perder casa é difícil. Perder emprego, isso é difícil. Perder um salário que tinha é difícil. Tem pessoas que elas não conseguem retomar a vida depois que perde algo material. Tinha um emprego, ganhava X valor, ganhava tantos mil por mês. Aí perdeu o emprego, começou a ganhar metade. Mas o padrão, a cabeça da pessoa está naquele padrão quando ganhava mais. Então vai no mercado e não consegue se conformar. Vai lá no shopping e não consegue se conformar. Por quê? Porque caiu o padrão. É difícil. Mas nós precisamos ter essa capacidade de resiliência. Nós precisamos ter essa capacidade de perder e se adaptar com a realidade que nós estamos. Se você tinha uma casa melhor, se você tinha um carro melhor, se você tinha um emprego melhor, se a tua empresa era melhor e hoje está pior, não tem problema. Nós precisamos ter essa capacidade de adaptação. Por quê? Porque o bem material nós podemos recuperar. O carro está na enchente, você pode recuperar um carro melhor. Chega o ladrão para roubar o teu celular, entrega. Você pode depois conseguir o melhor. É um bem material. Quem entendeu, diga amém. Agora tem pessoas que têm a dificuldade, por quê? Porque se apega ao material, se apega de tal forma e às vezes perde a vida por causa do carro, por causa do celular. Às vezes a pessoa comete o suicídio porque perdeu o emprego, porque perdeu o dinheiro, porque investiu errado, e a pessoa ela entra em tragédia de vida. Por quê? Porque está apegado àquilo que perdeu. Amém, queridos? Então Jó é isso, ele perde os bens materiais. Mas os bens materiais, quando a pessoa perde, ela tem que ter essa capacidade de entender: eu posso recuperar, e eu posso ter coisas melhores daquilo que eu perdi. Eu perdi um emprego bom, mas Deus pode me abrir uma porta maior. Quem queria assim, diga amém. Perdi esse carro aqui, mas a vida pode dar uma virada. A vida pode dar uma virada e eu tenho um carro melhor. Eu perdi essa casa, mas a vida pode mudar para mim e eu comprar um apartamento, uma casa muito melhor que eu tinha. Isso é um bem material recuperável. Mas o capítulo 1 fala, e aqui entra na segunda parte, quando ele perde algo que é irrecuperável. E o que ele perdeu que é irrecuperável? Numa tacada só, diz a Bíblia que ele perdeu todos os seus. Conhece a história? Perdeu todos os seus filhos. Quando você lê esse capítulo 1, vai dizer que ele tinha todos os seus filhos, versículo 18, e as suas filhas eles estavam comendo, bebendo vinho na casa do irmão primogênito, e veio um grande vento, 19, da além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a casa caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então ele tinha os seus filhos, e ele perde todos os seus filhos numa tacada só. Daí a conversa muda, né? Porque a gente entende perder carro, perder bem, perder casa, emprego. A gente pode até dizer que isso daqui é recuperável. Agora, perder um filho, irmãos, é algo irrecuperável. E na vida nós estamos sujeitos a perder bens recuperáveis e perder coisas que são irrecuperáveis. Porque não tem como você chegar para uma mãe e falar assim: vamos ter outro filho? Aí substitui.
Você perdeu o João, tenha outro filho, o José, e pronto, substituiu. Não funciona. Você quer ver um exemplo mais simples ainda? Mais simples. A criança perde um cachorrinho, por exemplo. Minha mãe e o pai falam assim: vamos comprar outro cachorrinho para substituir. Mas eu gostava daquele. Era aquele que eu gostava. A afeto era com aquele. O que eu quero dizer para você é que quando ele perde os seus filhos, isso é irrecuperável. Não tem como você comprar um outro filho. Não tem como você substituir o outro filho. Você ter outros filhos não vai tapar a dor, não vai consolar, não vai confortar. Por quê? Porque a ausência sempre vai existir. Posso ouvir um amém, queridos? Então a vida trouxe para Jó, nessa primeira fase da sua dificuldade, essas duas duras realidades. Nós estamos num período de pandemia que tem gente chorando hoje. Sabe por quê? Porque perdeu a empresa, e é legítimo o seu choro. Tem gente hoje chorando porque perdeu o comércio, é legítimo o choro dessa pessoa. Eu respeito. Lutou 20 anos, 30 anos, uma vida para abrir uma porta. Tem pessoas chorando hoje porque perdeu o emprego que tinha. Chegou lá e a pessoa falou: não dá mais, vai ter que fechar a porta e você está desempregado. Mas tem pessoas chorando hoje porque perdeu o pai, porque perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu um amigo. Então a pandemia trouxe isso. Pessoas perderam coisas materiais, perderam, mas tem gente que perdeu coisas que não vão recuperar. E a minha tentativa hoje é tentar fazer você compreender como que a gente lida com isso. Como que eu faço daqui para frente? Está tudo dando errado. Eu estou numa crise, eu perdi uma pessoa, eu perdi um amigo, eu perdi um parente, eu perdi um filho, eu perdi a esposa, o esposo. E aí, pastor, o que eu faço? Nós temos Jó como uma possível resposta. Porque Jó, o versículo que eu li para vocês, fala que Jó, ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ele fala ainda no 22, em tudo isso Jó não pecou, ele nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó não entrou em crise com Deus. Posso ouvir amém, queridos? Como que a gente consegue fazer com o Jó, então, pastor? E eu quero dar alguns caminhos aqui para a gente. Primeiro, você consegue viver uma vida assim, queridos, se Deus, em primeiro lugar, se Ele for a prioridade da tua vida. Glória a Deus. Se Deus for a prioridade da tua vida, se Deus for o centro da tua vida, se você colocou em Deus a tua vida, a tua fé com o Senhor, se você entregou a sua vida verdadeiramente para Deus, Ele ser o Senhor da tua vida, pode ter ou pode perder, pode ter algo hoje e amanhã não ter mais. Se Ele for o Senhor da tua vida, Ele será o teu pastor e você não terá falta de nada. O Salmo 23 diz isso: Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, eu não sinto falta de nada. Sabe por quê? Porque Ele me supre em todas as coisas. Pastor, como eu consigo viver com essa falta, com essa ausência? Ele é o teu pastor e Ele vai suprir a ausência que hoje está faltando na tua vida. Ele vai te suprir. Você pode glorificar e exaltar a Deus por isso. Aleluia. Como é possível então? Põe a Deus como prioridade. Vamos falar isso? Diga para quem está ao seu lado: coloque Deus como tua prioridade. Primeira coisa é isso. 2, olha aqui, 2. Entenda uma palavrinha aqui, ó: soberania. Qual é a palavra? Entenda a soberania de Deus. Deus é soberano. Entender a soberania de Deus é entender que eu posso orar, e na verdade eu devo orar, mas existem coisas que elas estão dentro da soberania de Deus, e por mais que eu possa orar,
capítulo de número 9: eu sou o barro e ele é o oleiro, e não tem como o barro contender com o oleiro. Porque as pessoas entram em crise, porque elas acham que as coisas serão feitas conforme a sua vontade, conforme o seu anseio, conforme o seu ventre. Não, querido, Ele é soberano, Ele é Deus. Se Ele quer fazer, Ele faz. Se Ele quer curar, Ele cura. Se Ele quer ressuscitar, Ele pode até ressuscitar. Se Ele quer abrir porta, Ele abre porta. Se Ele quer prosperar, Ele pode até prosperar. Mas se Ele não quiser, se Ele não quiser ou não fizer, Ele continua sendo Deus, porque Ele é soberano. Aleluia! Você pode exaltar e glorificar esse Deus. Aleluia! O grande problema das pregações de hoje em dia, Glória a Deus. o grande problema das pregações de hoje em dia, que elas pregam Deus poderoso. Elas pregam Deus poderoso. Nós cantamos aqui, poderoso Deus. Eles pregam Deus poderoso, mas não pregam que Deus é soberano. Glória a Deus. Aleluia. Deus é poderoso para fazer o que, pastor? O que Ele quiser. Mas Ele é soberano. Então Deus tem que fazer. Quem disse? Mas se eu profetizar, e se eu determinar? Ah, é? Então quer dizer que se eu determino, Deus deixou de ser soberano? Porque eu que determinei. Posso orar, pastor? Pode não, deve orar. Mas orar com a compreensão da soberania de Deus. Glória a Deus. Como que é orar com a soberania de Deus? É orar dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não vou contender com a tua vontade. É, pastor, mas é fácil falar isso. É fácil, irmãos. Eu tive um pai desenganado, 21 dias em coma. Eu tive um irmão desenganado por causa do Covid. Eu tive, irmãos. Eu sei o que é orar com o desejo de Deus fazer, de Deus operar, mas orar dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Se Deus fez ou Deus não fez, Ele continua sendo Deus. Já orou, pastor, por coisas que não aconteceram? Muitas coisas. Discutiu com Deus? Claro que não. Porque eu tenho a maturidade para compreender que Ele é poderoso, mas Ele também é soberano. E o que vai prevalecer é a sua vontade perfeita. Você pode aplaudir e exaltar esse Deus. Aleluia.